Olá, quem conversa conosco hoje é Diego Liberalino, que é diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Petróleo de Pernambuco e Paraíba, Sindipetro-PEPB. Seja bem-vindo, Diego. Helena, obrigado. E hoje vamos bater um papo sobre esse tema que está na pauta do Brasil, que é a questão dos combustíveis e o papel da Petrobras nesse contexto. Sim. Diego, a principal pauta, né, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, né, e também do Sindipetro, é contra a privatização da Petrobras. O que é que essa pauta representa? Qual a importância dela para a categoria e para a população como um todo? Esse processo de privatização que a gente está vivenciando nesse momento, né, a FUP e seus sindicatos vêm alertando desde 2014, 2015, né, 2016, das consequências que esse processo de privatização levaria ao povo brasileiro, dependência do mercado internacional, em combustíveis, sobretudo a questão do óleo diesel e de fertilizantes, né, e agora com essa geopolítica, com esses conflitos internacionais, isso ficou mais claro ainda, né? Então, a luta contra a privatização, ele se dá nesse contexto, né? Não só a defesa dos interesses dos trabalhadores da Petrobras, mas na defesa dos interesses do povo brasileiro. Diego, no fim do ano passado, né, a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, foi privatizada e a Lubnor, no estado do Ceará, ela está meio que em processo de privatização, né? Quais são os impactos dessas privatizações na região e na vida das pessoas? Hoje, o óleo diesel, a gasolina na Bahia é o mais caro do Brasil, né? Tem uma defasagem em torno de 10% em relação ao preço praticado pela Petrobras, que já está elevado. Veja só, se o povo brasileiro já está sentindo na pele o aumento dos preços praticados pela Petrobras, na Bahia, que foi a primeira refinaria privatizada, esse valor está ainda maior do que o praticado pela Petrobras. Então, esse é o risco, um dos principais riscos desse processo de privatização, além do aumento do desemprego, redução salarial para o entorno da comunidade. No Ceará, a outra refinaria, a Lubinó do Ceará, que recentemente foi assinado o contrato de venda, mas ainda tem muita coisa que vai rolar, a categoria lá está mobilizada, lutando contra esse processo de privatização, mas lá tem uma questão fundamental para o Nordeste, que em torno aí de 10 a 15% da produção nacional de asfalto está concentrada na Lubinó. Então tem um impacto muito grande para as prefeituras, inclusive, né? É um produto fundamental para as prefeituras na pavimentação de ruas. Algo que tem impactado diretamente, né, a vida das pessoas e está na boca do povo é o preço da gasolina, né? E quando criticado, o governo federal ele costuma levar a narrativa como se fosse culpa da Petrobras, né? Essa narrativa, ela é real? Essa definição da política de preços não é uma lei no Congresso que define a política de preço. Quem define é a alta administração da companhia, é o conselho de administração. E é preciso ficar claro para a sociedade que quem é que indica os membros do conselho. A maioria dos membros é indicado pelo governo federal, pelo presidente da República. Quem é que indica o presidente da companhia? É o governo federal, é o presidente da República. Então, ao se eximir da responsabilidade, atribuindo a Petrobras, como se a Petrobras fosse algo assim do nada, né? É uma empresa controlada pelo governo. Então, como explodir os preços, e isso tem sido um problema muito grande nesse processo eleitoral, ele tem tentado de tudo, né? Falou já que foi o STF, falar que era o ICMS, e agora fala que é a Petrobras como se a Petrobras fosse algo fora do contexto do controle do governo. A gente tem uma cultura no Brasil que é de achar que, por exemplo, no caso da Petrobras, ela é dos governos, né? E não da população brasileira. É como se o que fosse estatal não fosse nosso. Vocês, enquanto categoria, no diálogo com a sociedade, vocês enxergam nisso um grande desafio?
A Petrobras é a empresa que foi massacrada nos últimos anos, né, tentando acabar com sua imagem, passando a imagem para a população, que era um problema. É isso que o presidente, inclusive, tem colocado, que a Petrobras é um problema para ele. Né? A gente tem discutido com a sociedade de que, na verdade, a Petrobras é a solução, né? Um patrimônio do povo brasileiro. Foi construído em base do suor, né, e do dinheiro do povo brasileiro. Então, além de possibilitar a oferta de combustíveis mais justos, a Petrobras é uma ferramenta indutora do desenvolvimento nacional. No passado recente, né, a Petrobras chegou, o setor de óleo e gás, principalmente a Petrobras, já chegou a ser responsável por 13% do PIB. Então, a gente tem discutido isso com a sociedade para se apropriar disso, que é uma empresa nossa e tem que estar a serviço do povo brasileiro. Diego, quais são os próximos passos, né, as perspectivas de luta para a categoria dos petroleiros nesses próximos meses aí, principalmente no ano, né, de eleições? A gente está no momento, inclusive, de discussão do acordo coletivo de trabalho. A empresa, no ano passado, ela obteve um lucro assim estratosférico às custas do povo brasileiro, de mais de 100 bilhões de reais, e vem com uma proposta, inclusive, de reajuste da metade da inflação. Tem entendido como uma proposta de respeito a essa categoria, aos trabalhadores que ajudaram a produzir a riqueza que a companhia hoje tem. Então, a gente está no momento dessa discussão, estamos no meio de assembleias, inclusive no Brasil todo, a categoria participando em massa e rejeitando, também aprovando greve caso o Congresso Nacional paute a privatização da Petrobras. Então, a gente entende que esses próximos 6 meses de final de governo, que é o que a gente está vendo, é um liquida geral. Né? O governo está no final de mandato, é aquela liquidação de final de feira. Então, ele vai tentar privatizar a Petrobras e, se não conseguir, vai tentar esquartejar o máximo. Obrigada pela tua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Diego, e até a próxima. Obrigado, Helena, e estamos à disposição.